Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, tá? Estamos aí com mais uma questão 47 do PSC da UFON de 2022, segunda etapa, ok? Bom, gente, a questão de hoje fala o seguinte: dois recipientes, um cilíndrico e um cônico, têm a mesma altura e base com raios iguais, né? Então a base e o raio são iguais, tanto do cilíndrico quanto do cônico, né? Se a capacidade do recipiente do cônico é de 205 ml, então a capacidade do recipiente cilíndrico é. Então veja só, gente, que o recipiente cilíndrico, a base é igual à base do cone, né? Ok? E tem o mesmo raio, tá? Então, se eu fosse calcular o volume do cilindro, né? Então, qual é o volume, qual é a fórmula do volume do cilindro? Então, o volume do cilindro é V igual à área da base, que é uma circunferência, já que ele é um cilindro, né? Que é πr ao quadrado, vezes a altura h. Então, essa é a fórmula do cilindro, tá? E qual é a fórmula do cone, né? Do volume do cone. Então, a fórmula do volume do cone é V igual a 1/3 vezes a área da base do cone, que é igual ao do cilindro, que a questão está dizendo, né? Como a base é uma circunferência, então é πr ao quadrado vezes a altura h. Então, tanto a altura do cone quanto do cilindro são o mesmo, ok? Então, o que acontece? Veja que a fórmula do cilindro é bem parecida com a fórmula do cone. Só que a fórmula do cone é dividida por 3 e a do cilindro não, ok? Então, essa é apenas a diferença dos dois. Ou seja, o volume do cone, ele já deu, que é 205 ml. Então, ele já calculou o volume do cone e deu, na hora do cálculo, 205 ml. Ou seja, ele já dividiu esse valor por 3, que deu quanto? 205. Então, se eu quiser achar o volume do cone, desculpa, do cilindro, né? Como eu quero achar o volume do cilindro, basta multiplicar o valor do volume do cone por 3, fazer, né, o cálculo inverso. Então, como ele já deu o volume do cone, que é 205, significa que ele já dividiu esse valor por 3 e deu 205. Então, se eu quiser achar o valor do cilindro, basta pegar o volume do cone e multiplicar por 3. Então, fica 205 vezes 3, né? Fazer o processo inverso, ok? Porque veja só que se eu tirar 1/3 daqui, ok? Vai ficar quem? Apenas πr ao quadrado, que é a mesma fórmula do cilindro. Então, ok? Basta fazer o processo inverso, beleza? Então vamos lá, então vamos pegar 205 e multiplicar ele por 3. Tá? Então fica 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 0 é 0, desce 1, e 3 vezes 2, 6, 615, e a gente chega aí na alternativa letra D. Então veja só, a questão 47, ele fala que o cilindro, tá, e o cônico tem a mesma altura, a mesma base e raios iguais. Como ele já está dando o valor do cone, tá, do cônico, que é 205 ml, quer dizer que ele já pegou esse valor, dividiu por 3, que deu quanto? 205. Então, se eu quiser achar o valor do cilindro, basta pegar o volume do cone e multiplicar por 3 e fazer o inverso, que você vai achar o volume do cilindro, ok? Então, essa é a resposta da questão 47, a gente dá o PSC da UFON de 2022, segunda etapa, ok? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão, ok? Se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo aula.